Boa noite. Vamos aguardar um pouquinho as pessoas chegarem, né? E vamos começar mais uma live. Pessoas chegando, pessoas conhecidas. Aliás, é muito bom. Opa, o Adilson, o Luiz Toma. É engraçado, né? Mas é tão bom estar com pessoas próximas, pessoas conhecidas, quando estamos assim diante de uma câmera de computador e não estamos vendo as pessoas, nem tocando as pessoas. Então, receber aqui o nome de vocês passando aqui na tela é realmente sabiam? Dá uma sensação muito boa. O som tá bom, a imagem está boa. Vamos começar já? Tá tudo ok? Certo, Adilson? Muito boa noite, viu, para todos. Arthur chegando, muita gente conhecida, isso me deixa muito feliz. Cristina entrando, é um bom sinal isto, não é? Quando as pessoas participam dos eventos, quando participam das atividades propostas por uma associação como a Associação Procura da Ela. Que, aliás, eu me sinto muito honrada por fazer parte e, enfim, tenho uma gratidão muito grande a toda a diretoria, ao Jorge, a Cris, que iniciaram esse trabalho tão bonito e tão importante. Nos dias de hoje, a gente percebe todo o avanço e toda a mudança que a Procura provocou na vida das pessoas com ela, na vida dos profissionais. Enfim, é um movimento muito grande que nos deixa muito felizes e, com certeza, os pacientes se sentem muito acolhidos. Enquanto a turma está chegando, enquanto o pessoal está chegando, olha, por enquanto eu não fiz nem, não falei nada ainda e também não vi nenhuma pergunta. Boa noite a todos, com muito carinho. Mas quero dizer para vocês, assim, a minha ideia, num primeiro momento, é falar um pouco a respeito da psicologia e a importância para a pessoa com ela, para a família, para os profissionais, para os cuidadores, na verdade, para todos. E aí, mais para o final da live, abrir para as perguntas. Pode ser assim, ou vocês vão colocando as perguntas e a gente vai, mais para o final, eu prometo que eu respondo, e se por um acaso não responder alguma pergunta, vamos estar juntos no Facebook, na página da Procura, e vocês retomam as perguntas, ou eu mesma posso responder, e se eu esquecer de responder, vocês vão me lembrar, ok? Então tá ótimo. Muita gente bonita chegando aqui. Aproveitar dar um recado para vocês do evento que vai ter no Rio de Janeiro. É o primeiro simpósio da Associação Procura da Ela, no Rio. Então, a turma do Rio, divulgue, mobilize os colegas e que todos possam participar, porque sempre é um momento de aprendizagem. É um momento de aprendizagem, é um momento de contato humano, é um momento de abraços, né? Abraçar é um ato, eu diria que vital para as pessoas como um todo. E que, em função da evolução da ela, muitas vezes fica difícil abraçar, não é? Mas abraçar é um carinho, abraçar é um toque no corpo, e as pessoas com ela, os familiares, os cuidadores, os profissionais, todos nós precisamos desse toque, todos nós, né? É muito comum a gente ouvir as pessoas com ela dizerem assim, eu sofro muito por não poder abraçar. Então, vamos abraçar enquanto nós podemos. E, quando não pudermos abraçar, vamos receber o abraço. Porque o abraço é a típica coisa econômica. Você dá um abraço e, quando você está abraçando a pessoa, você está recebendo o abraço.
Então, às vezes, nem é necessário fazer o movimento, porque quem está nos abraçando está sendo abraçado também, está recebendo o abraço também, porque há o contato corpo a corpo. Isso é muito importante. Eu diria que isso é terapêutico também. O abraço é terapêutico, o toque corporal é terapêutico. Então, vamos entrar já no assunto direto, que eu já entrei, vocês perceberam que eu já entrei, mesmo sem avisar, eu entrei, certo, Marília? Marília Custódia. E a Sil já colocou aqui, olha, o folder do evento no Rio de Janeiro. Deem uma olhada e participem, e ajudem na divulgação também, porque é um trabalho importantíssimo que a Procura faz, com muito amor, para os pacientes, para os familiares, para os cuidadores, para os profissionais, né? Entrando na psicologia, né? O psicólogo, ele trabalha com muitas pessoas, ele trabalha com gente o tempo todo, né? Aí vocês vão me dizer assim, mas o fisioterapeuta também trabalha com gente. Sim, é verdade. Mas a fono também. Mas todos nós trabalhamos com pessoas. É verdade. O psicólogo, ele não tem aquilo que o médico tem, que o físio tem, que o fono tem, que é algo que vai, intermedia, vamos dizer, a relação, né, entre ele e o paciente, os familiares e as outras pessoas que ele, no momento, está cuidando, né? O psicólogo não tem um instrumento. O maior instrumento de trabalho do psicólogo é ele mesmo. Por isso, o psicólogo também vai cuidar da cabeça dele, para ele poder cuidar das outras pessoas e estar com a cabeça boa para escutar o que o outro tem a dizer, né? A escuta profissional é, vamos dizer assim, o ponto principal do trabalho do psicólogo, porque ele não vai julgar, ele não vai dizer se você está certo ou errado naquela decisão que você tomou na sua vida, que você quer tomar. Não é o papel dele falar isso, né? Em outras áreas, temos profissionais que dizem, olha, isso é certo, isso é errado. O psicólogo não, o psicólogo vai escutar o que você tem para dizer, escutar o que está lá no fundo do seu coração, escutar a essência da sua alma e vai decodificar essa mensagem de maneira que não entre no julgamento, porque não é esse o papel. Não tem certo nem errado. 2 mais 2 dá 5. Em psicologia dá. Na engenharia talvez não, né? Mas em psicologia não, nem sempre vai dar 2, 2 mais 2 vai dar 4, 1 mais 1 vai dar 2, né? Bem, vamos lá então. Eu falei do evento, a Sil já colocou aqui. Olha, gente, a Vivi está aqui e a Cris também, ó, são duas pessoas muito legais, que eu amo também de paixão. Vamos ver aqui, um ponto importante, um ponto muito importante, que é a psicologia, o que ela vai fazer com o paciente que está com ela. Tem muita coisa para ser feita, muito trabalho. Antes de falar disso, eu vou fazer uma coisa aqui, que eu vou ler uma poesia. Vocês sabem que eu sou poeta, hoje eu me assumo como poeta, né? Gosto de escrever, na verdade, né? Às vezes a gente fica colocando alguns títulos assim, mas não é tudo isso, não. Né? A gente vai aprendendo, vai escrevendo, e erra, e acerta, enfim. Mas eu vou ler algo que eu escrevi em 2010. Eu já estava trabalhando com pessoas com ela. Eu trabalho desde 2001, com pessoas como ela, comecei na neuromuscular, da Unifesp, conheci e tenho contato ainda com pessoas maravilhosas daquela época, perdi algumas pessoas também maravilhosas, que iniciaram o trabalho, e perder sempre causa dor na gente. Mas eu vou ler aqui o que faz o psicólogo e o que não faz o psicólogo. Então vamos lá. Eu escrevi isso em função
no dia 27 de agosto, que é o Dia dos Psicólogos, e eu queria parabenizar os meus colegas, e então deu a inspiração e veio esse escrito aqui. Sem estetoscópio, espéculo, bisturi, agulhas, com escuta, acolhimento, sentimento, pensamento, palavras, gestos, expressão da emoção, coração, razão, sem pretensão disto ou daquilo, apenas que você seja você, você com você, você com o outro com você, na formação do nós. Então, gente, é importante, ser humano é importante, independente da sua condição física, psicológica, socioeconômica, espiritual, enfim, gente é gente. E nessa época meio conturbada que a gente está vivendo, né, tivemos uma chuva danada em São Paulo, uma super chuva em BH, enfim, Espírito Santo, vários estados prejudicados com a chuva, e nós também precisamos da chuva, né? A psicologia vem exatamente para dar esse suporte emocional, só que para isto, sem o estetoscópio, sem o espéculo, é preciso o quê? A escuta. Isso vai para os profissionais da área da saúde, né? Que eles também escutam o paciente. Só que o psicólogo, ele tem essa escuta muito bem trabalhada, né? Essa poesia que eu escrevi aqui, para mim, ela diz muito nesse aspecto, né? O psicólogo, ele não tem uma coisa em si, um objeto em si, que é o intermediário que eu estava falando logo no início da live, né? É ele e a outra pessoa. Ele é um instrumento do trabalho e a outra pessoa também é um instrumento de vida que vai trazer, vai mostrar o que ela está sentindo, querendo, desejando para a vida dela. Para isso, para chegar nessa questão de expor dessa forma os meus sentimentos, que é por meio da poesia que eu me encontrei, para dizer com clareza o que eu sinto, e o que eu sinto a partir do meu trabalho com pessoas com esclerose lateral amiotrófica, né? Um dos meus terapeutas, né, como eu sou já uma psicóloga já com uma certa idade, um tempo de formada já, nem vou falar quanto tempo, senão vocês vão falar, não é só o cabelo branco mesmo. Não é só o cabelo branco. Mas, assim, estou formada há muito tempo. Um dos meus psicólogos falou assim, olha, por que você não me mostra esse caderno que você traz aí todas as sessões? E realmente eu fazia os atendimentos lá na neuromuscular, chegava em casa, eu escrevia, às vezes no caminho, mesmo dirigindo, eu ia escrevendo aquilo que eu estava sentindo, ou transformando em palavras, ou transformando na escrita, aquilo que eu tinha vivido na neuromuscular. Foi um trabalho muito intenso. E aí eu chegava lá no meu psicólogo, eu morria de vergonha de mostrar o que eu escrevia. E um dia ele falou, mas o que acontece? Você traz esse caderno, fica um traz, leva e traz, e não mostra o que está escrito. Por quê? Aí eu falei, porque eu escrevo aquilo que eu sinto quando eu estou com os pacientes com esclerose lateral amiotrófica, porque se eu não fizer isso, eu fico muito triste e fico com receio de entrar num processo depressivo, porque aí eu não vou nem poder atender, né? Mas me causa uma angústia muito grande logo após sair do setor de investigação em doenças neuromusculares, da Unifesp, me causa uma angústia muito grande, eu sofro muito. E então eu estou escrevendo algumas poesias. Ele falou, deixa eu ler. E aí eu comecei a ler algumas. E todas elas, inclusive, eu colocava o nome dos pacientes, né? Na poesia, fulano de tal, né? Papapá, papapá. Aí eu desenvolvia o tema. Ficava bem, eu me aliviava. E ele falou, então, é um caminho para você ficar bem, né? Vá por aí, escreva o que você está sentindo. Não permita que isto que você está sentindo
te sufoque e torne-se tóxico para você. Porque, se ficar assim, você não vai conseguir cuidar de ninguém. E foi o que eu fiz, é uma prática que eu faço até hoje, e eu sempre falo para as pessoas com esclerose lateral amiotrófica, a psicologia passa por essas questões, esse estímulo, esse incentivo para que você expresse o que você está sentindo, né? Quando o psicólogo está fazendo o trabalho dele, seja uma psicoterapia, seja uma palestra, seja esse nosso trabalho aqui, é preciso, quer dizer, ele estimula que a pessoa mostre, expresse, diga o que está sentindo. Então, para as pessoas com esclerose lateral amiotrófica, eu costumo dizer assim, a psicologia vai ajudá-lo a não se isolar, porque a doença já é algo tremendamente forte, no sentido de desconstruir tudo aquilo que foi construído durante a vida, né? A doença já mexe com a pessoa que foi diagnosticada e com a família como um todo. Eu diria até com os vizinhos, mexe com todo mundo, né? Mexe emocionalmente. Gente, eu tenho que fazer uma pausa aqui, porque eu encontrei uma pessoa maravilhosa. Olha, José Orlando, tô feliz. Olha, o Jaime também. Olha, eu vou prometer para vocês o seguinte, eu não vou mais olhar desse lado direito, tá? Então, só no final da live eu vou ver as perguntas, porque senão eu vou ficar olhando o povo que está entrando aqui. E tem umas pessoas que eu conheço já há muitos anos e elas me são, assim, muito especiais, né? Muito. O Jaime Ridorsa, por exemplo, ele escreve, eu não sei se ele publicou alguma coisa, mas ele escreve muito bem. O querido José Orlando Pereira Dato, ele é um poeta, né? Um poeta com livros publicados, e ele tem umas poesias muito lindas. Enfim, porque como eu experimentei essa coisa da poesia, quando eu encontro um poeta, eu fico muito feliz, porque eu sei que a pessoa está experimentando isso. Ela está conseguindo lidar com a própria doença psíquica, né? Que todos nós temos um pouquinho disto, está conseguindo transformar em algo muito saudável, que vai fazer bem para ela e para todos os que estão envolvidos com ela, né? E veja, com certeza absoluta, não é só a poesia. Tem outras formas de expressar o que se sente. Então, esse é um trabalho, é um dos trabalhos do psicólogo que ele pode desenvolver? Sim. Por quê? Porque o objetivo não é cuidar da doença. O objetivo é cuidar da pessoa que está doente e puxar a vida e a saúde que nela existe. A doença não pode tomar conta e o profissional, seja ele de que área for, não pode cuidar da doença. Ele vai cuidar da pessoa. Por quê? Porque a doença não existe fora de um corpo. Não existe fora de uma pessoa. Não existe doença. A doença, ela está no corpo, ela está numa pessoa. Então, nós vamos cuidar da pessoa. Isso é para qualquer área, né? Aquela história de o número do prontuário ou o nome da patologia, chamaram, né, o pessoal da esclerose lateral amiotrófica, os portadores de esclerose lateral. Gente, cada um tem um nome, não é isto. Não é isso. A pessoa é muito mais do que a doença que ela está apresentando, que ela está sentindo, que ela está sofrendo. Independente do estágio, independente do avanço da doença, independente do avanço da esclerose lateral amiotrófica. A pessoa é maior do que a doença, é muito mais do que a doença, ela continua sendo uma pessoa. Então, nós profissionais, seja da área da psicologia nem tanto, porque o pessoal já sabe disso, né? Porque como o pessoal da área da psicologia estuda as doenças ditas mentais, né? Não precisa ficar decorando o nome do osso, não precisa decorar o nome do músculo, nós não precisamos. Nós até tive aula de anatomia, de neuroanatomia, de fisiologia, de neurologia, sucintamente, evidentemente, mas tive isso na faculdade,
tive esse conteúdo, mas não é a minha área, não é o ponto mais importante na forma de trabalhar, no meu jeito de trabalhar. E que tem muitos profissionais que trabalham como eu e que eu trabalho como eles também, né? Então, estamos em busca do quê? Da saúde, do bem-estar daquela pessoa para aquela pessoa, respeitando sempre a singularidade da pessoa, né? Mas eu estava falando da questão da forma como alguns profissionais da área, e aí entram os profissionais, os familiares, gente, de repente vira todo mundo e nós ficamos cultuando a doença. Isso acontece até com o próprio paciente. A pessoa que está com esclerose lateral amiotrófica muitas vezes fica cultuando a doença. Tem ganhos com a doença? Com ela eu diria que não, porque ela é muito grave. Né? A destruição que ela provoca na vida é muito grande. Aí é preciso o quê? Construir, reconstruir, inventar e reinventar essa vida. A Zita Ramos faleceu agora há pouco tempo, uma pessoa também muito amada, muito querida. Ela dizia, sempre ela dizia assim, gente, nós não podemos não ficar dando muita vazão para a tristeza. Nós não podemos ficar só na doença. Não, a gente tem que fazer outras coisas também. Mesmo quando não pode mais, tem que buscar o que fazer. Né? Porque senão a doença a ela toma conta, a ela vai se desenvolvendo e vai tomando conta. É verdade, a gente sabe que existe um curso aí natural da doença, mas nós sabemos também que quando a pessoa se entrega, quando a pessoa perde o desejo de viver, a ela se desenvolve mais facilmente. Tem muitos pacientes que falam assim, olha só, eu acho muito lindo isso. Eu tenho a ela, é verdade, mas a ela não me tem. Eu penso que é por aí o caminho. Não vamos negar, em hipótese alguma, nem dá para negar os sintomas da ela, a forma como a ela evolui, não tem como nós negarmos. Não tem como, é visível, não é? Mas existe saúde, existe vida, existe a essência humana. Então, nós vamos nos relacionar com a saúde que existe naquela pessoa. Né? Isso a psicologia vai promover, sim. Muita gente fala, ô Vânia, mas você não acha que é um exagero da sua parte? Não. Eu vejo a vida desta forma e vivo assim também. Veja, existem coisas ruins. Quantas pessoas sofreram hoje por conta da chuva que caiu? Muitas. Muitas pessoas sofreram. Muitas pessoas estão sofrendo ainda as consequências da chuva, não é? Tá, mas a chuva passa, o prefeito vem e arruma um pouquinho ali, outro pouquinho lá, enfim, e as coisas continuam. Tá, e quando se está com uma doença grave como a ela, não é bem assim, né? Não é bem assim, é verdade. Só que nós não vamos negar a doença, mas nós não vamos negar a vida. Não vamos negar a vida. Por quê? Se a pessoa está viva, ela está viva. Então, é com esse lado saudável que nós vamos continuar nos relacionando, buscando a vida, buscando a música, buscando a letra da música, buscando a poesia que está no entardecer, né, num pôr de sol. E outro detalhe, né? Eu sou avó agora, vocês sabem, né? Estou muito feliz por isso, muito orgulhosa. E eu sempre curti muito quando alguns pacientes falavam assim, falavam e alguns falavam porque muitos já se foram, né? Perdi muitas pessoas queridas. Mas assim, um momento muito especial para essas pessoas com esclerose lateral amiotrófica, que estão algumas acamadas, né? Pensando num estágio mais grave, acamadas, sem movimento, quietas, porque não podem falar. Aí chega um netinho em casa. Pronto.
A felicidade em geral. Então, se a gente pensar nas crianças, né, psicologia, crianças e pessoas com esclerose lateral amiotrófica. A criança precisa participar desse ambiente, precisa estar com o avô, com a avó, com a mãe, seja com quem for que estiver com ela, nós não vamos tirar a criança desse ambiente, muito pelo contrário, esse ambiente que está com uma pessoa nesta condição de vida, que é com esclerose lateral amiotrófica, faz parte da vida. Então, a criança vai participar também. E vai se tornar uma pessoa diferente no mundo, porque vai ter um conteúdo que outras pessoas, uma essência que outras pessoas não tiveram. Então, vamos lá, nós já estamos a 25 minutos, certo? Estão me acompanhando direitinho? Deixei de falar algo assim, comecei e não terminei. Vamos dar uma olhadinha nas perguntas. Eu falei que eu não ia olhar para esse lado direito aqui, né? Eu olho para esse lado direito, aqui da telinha do meu computador, pronto, aí eu já perco, porque é tanta gente legal que está aqui, sabe? Tanta gente bacana que eu perco aqui o que eu estava falando. Olha, opa, ó o Marcelo aqui, o Marcelo é meu colega psicólogo. Gente, ó, eu vou, não tem jeito, viu? Eu tenho que dar uma olhadinha aqui do lado. No meu relógio são 26, 21 e 26. Aqui em cima está escrito a 19 minutos. Gente, ó, não vale assim, hein? Alguém, ô Sil, o que está acontecendo aqui? São 21 e 26 e nós começamos às 21 horas, faz 26 minutos que nós estamos aqui, certo? Mas vamos lá, vou pegar só a fala do Marcelo, porque é bem bacana, né? O psicólogo pode auxiliar nesse processo de reinvenção. Pode e deve, né, Marcelo? E sabe, entende, gente? O psicólogo estudou 5 anos na faculdade. O curso de graduação de psicologia tem 5 anos. 5 anos, tá? 5. É muito tempo, né? O psicólogo aprendeu muita coisa. Aí tem uns professores, eu tive professor assim, o Marcelo com certeza, a Dani eu não vi se está aqui, mas a Dani também com certeza teve, professores que falavam assim, vocês aprendam, estudem bastante, viu? Leiam muito, né? Na psicologia vocês precisam ler. Porém, não se esqueçam de assistir um bom filme, ler um bom romance, ir a teatro, assistir uma boa peça, ir a exposições e se relacionar com as pessoas, porque o psicólogo não vive apenas da teoria, não vive apenas da técnica. A técnica e a teoria fazem parte, sim, do trabalho dele, né? Mas quanto mais ele observa o que está ao seu redor, como as pessoas são, como as pessoas estão naquele momento, quanto mais ele consegue compreender um filme, uma peça teatral, mais ele aprende de relacionamento humano, mais ele consegue manter um encontro genuíno com a outra pessoa. E sem oferecer grandes coisas, porque ele não vai oferecer nada, porque pode ser que a pessoa não queira nada, talvez a pessoa queira apenas ser escutada por uma outra pessoa que tenha uma escuta profissional. Talvez seja só isso. Depois que o psicólogo faz a graduação, aí ele vai buscar o que ele quer ser na vida, né? Vai buscar uma abordagem para que ele consiga compreender um pouco melhor o ser humano, né? Para desempenhar bem o seu trabalho. Vai fazer o mestrado, vai fazer o doutorado na área que lhe interessa, enfim, ele continua estudando. E às vezes não fez nem o mestrado, nem o doutorado, e às vezes nem fez o curso de especialização, mas pode ser um expert em observar o ser humano. Pode ser expert em assistir um filme e ter um bom nível de compreensão. Então será um bom profissional, né? E qual é o bom profissional? É aquele que você se sente à vontade para contar aquela coisa que você mais esconde de todo mundo. Não dá para contar para o pai, para a mãe, para a avó, para o avô, para o tio, para a tia, para o irmão, mas o psicólogo dá, porque você sabe que ele não vai, em nenhum momento, julgar aquilo que você está dizendo, né? Mas ele vai receber e pensar junto com você
esse conteúdo que você trouxe, né? Esse sentimento que você trouxe. E, em alguns momentos, vai decodificar essa mensagem para você. No caso da esclerose lateral amiotrófica, né, a gente costuma dizer que a família adoece. É verdade. Não é só a pessoa que está doente. Não, a família adoece. Quando pensamos na esclerose lateral amiotrófica familiar, então, literalmente, a família adoece com ela, né? E psicologicamente também ela fica muito mexida. E são vários membros da mesma família. Então, vou tomar um pouquinho de água, gente, tá? E o relógio vai correndo aqui. Eu não sei por que o tempo tem que passar, não é verdade? O tempo está passando aqui. Esqueci de perguntar quanto tempo eu tenho aqui Bom, nós vamos mais uns 15 minutos. Eu acho que está na hora de dar uma olhada aqui mais profundamente, se tem perguntas, hein? O Marcelo fez aquela observação importantíssima da reinvenção da vida. O psicólogo faz parte disto. Pode ajudar e muito o paciente, a família, juntando o que eu estava falando antes, né? O cuidador e os profissionais também. Os cuidadores e os profissionais. Muito, né? Porque, veja, não tem o engenheiro que faz o trabalho dele muito bem feito, vai erguer a ponte, né, todo aquele trabalho de engenharia, a parte de segurança, enfim. O psicólogo, ele aprende, os 5 anos lá atrás, os outros anos todos de desenvolvimento profissional, ele aprende a desenvolver a sensibilidade para enxergar aquelas coisas que estão muito escondidas. Se a pessoa quiser mostrar, vai procurar o psicólogo e vai mostrar e conversar com ele a respeito dessas coisas que estão escondidas. Às vezes a pessoa nem tem consciência de que essas coisas estão escondidas, mas tem uma inquietação, um sofrimento, uma angústia que gera uma série de problemas, inclusive traz muita tristeza, né? Eu ia falar algo e eu perdi aqui, mas eu acho que eu vou voltar para as perguntas, né? Eu vi aqui a Vera Lúcia Toman falando da tráqueo, né? E lembrei, vi a Rosineide também falando, o nosso netinho, alegria para o meu esposo. Gente, neto é tudo de bom, viu? Olha, neto é tudo de bom. Nossa, que maravilha. Não poupem os seus avós ou filhos, olhem, tá? Os seus avós, não poupem os seus pais de estarem com os netos, viu, filhos? Não poupem. Não importa se ele está com uma doença neuromuscular ou não, não poupem. É muito lindo, é um processo muito bonito, né? E realmente, você como avó, como avô, vê o desenvolvimento, vê o nascimento de uma outra maneira, né? Porque não tem tanta responsabilidade sobre o netinho, né? Tem pai e mãe para cuidar, a gente estraga só, não é verdade? Todo mundo fala. A Loi aqui também, olha que gracinha. Gente, eu entrei aqui, tá? Entrei aqui nas perguntas. Vamos ver se tem alguma pergunta. Ó, o pessoal está curtindo ser avó aqui. Tem um monte de avós aqui. Eu também estou amando. Nós vamos trocar figurinhas. A Silvia Souza escreveu assim: filosofia tem muitos livros incríveis. Gente, a gente aprende tanto com a filosofia, com a sociologia. Eu não gosto muito de economia, não gosto muito de engenharia, mas a gente aprende muito também, não é? Leitura. Cada livro é um mundo, não é? Todo mundo não fala isso, é verdade. Cada livro é um universo diferente, né? E quando a gente se permite entrar nesse universo, a gente descobre tantas coisas, e aí às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu achei que sabia tanto, mas tem tanto por saber ainda. Isso para todas as pessoas. Para as pessoas que estão com esclerose lateral amiotrófica, eu vou dar uma dica, não sei se é uma dica, mas assim, a leitura é muito importante. Eu sei que vocês têm fisioterapia, fonoaudiologia, nossa, o dia acaba sendo tumultuado, na verdade eu sei, mas é importante também
dentre todas essas atividades, retirar um tempo para ler. Se não puder fazer a leitura, peça a alguém para ler para você. Claro que tem que ser uma pessoa que faça uma boa leitura, né, gente? Porque, assim, quem gosta de ler e sabe ler é horrível ficar escutando nós vai, nós volta. Não é verdade? Quem não se incomoda muito com isso, não tem problema, né? Não tem problema. Mas tem gente que se incomoda. Vamos respeitar a pessoa que sabe ler muito bem e que não está em condições de fazer essa leitura, né? Então, vamos encontrar uma pessoa que saiba ler. Tem várias possibilidades de encontrar gente disponível para fazer uma atividade na casa de alguém. Olha, uma coisa para a gente pensar, tá, pessoal da procura? Olha, vamos ver aqui a filosofia, exatamente. Muitas coisas bacanas, lindas demais. Uma coisa o Marcelo está colocando aqui, é importante a gente ter alguém da área também, porque às vezes você começa a falar, né, e perde um pouco a estribeira. Aí vem o outro e fala assim, olha, então, Vânia, penso que podemos pensar que cada paciente passa por um momento em que precisa reformular as escolhas e os caminhos após o diagnóstico. Por isso, desde o início, o psicólogo pode ajudar, na verdade, qualquer etapa da doença. Verdade. No início, ao receber o diagnóstico, o ideal é que os neurologistas, os pneumologistas, os médicos, no geral, né, que vão fechar o diagnóstico, o ideal é que já façam o encaminhamento para o psicólogo desde essa fase inicial, né, desde o momento do diagnóstico. Por quê? Primeiro, porque receber um diagnóstico de uma doença tão grave quanto a ela é perder as pernas, como os pacientes mesmo falam. E é verdade, eu também penso desse jeito, né? Então, precisa, sim, desse apoio do psicólogo. Então, cabe aos outros profissionais, se o médico não indicou, o fisioterapeuta pode falar, escuta, você já pensou em procurar um psicólogo? São sugestões que podem ajudar e muito, porque os pacientes e os familiares sabem o quanto é difícil, é um tsunami, é isso que eu estou querendo dizer, o quanto a ela desorganiza a vida da pessoa e da família como um todo, né? A desorganização é muito grande, e o psicólogo vai lá, pega um pedacinho, outro pedacinho, vai juntar com a pessoa, com a família, todo esse turbilhão que se formou, né? Para que seja possível essa reorganização, essa reinvenção da vida, porque as pessoas estão vivas e devem continuar trilhando o seu caminho e descobrindo maneiras para trilhar esse caminho. E isso, assim, em qualquer etapa da doença, o Marcelo está colocando, é verdade, qualquer início, meio, a pessoa está sem movimento algum, está acamada, não importa, gente, não importa. O psicólogo faz parte da equipe de saúde. Na verdade, deveria fazer parte. Aí nós vamos entrar numa outra questão, que eu nem vou dar espaço aqui para discutirmos, que é a questão das políticas públicas, tal, nem vou falar disso. Mas só para vocês se antenarem um pouco, porque vocês também precisam, sim, junto conosco, lutar para que isso aconteça em qualquer UBS, que tenha em qualquer UBS um psicólogo disponível para fazer um trabalho de acompanhamento à pessoa que precisa, à família que precisa. Isso existe? Já existe, é verdade, mas precisa de muito mais psicólogos. Por quê? A gente sabe que quando a pessoa adoece por uma doença como a ela, é tudo muito caro, né? É tudo muito caro, é verdade. Chega uma hora que o orçamento doméstico não dá, né? Não abarca todas as necessidades que o paciente tem. E fazer o quê? Nós precisamos recorrer, sim, aos serviços públicos, né? Precisamos lutar para que o psicólogo possa desenvolver o seu trabalho com dignidade, com salário bom, porque ele precisa e ele merece.
Ele vai desenvolver um bom trabalho, mas precisa ganhar, né? Precisa estar num lugar digno, né? Num local de trabalho digno, para conseguir cuidar bem da pessoa que precisa. Mas é necessária essa luta, viu, gente? É preciso isto. Vamos ver aqui. Olha, aqui tem Cláudio, eu vou partir para as perguntas aqui, ok, gente? Eu acho que eu até já estou passando. E vamos combinar mais 10 minutinhos só? Aqueles 10 que eu falei, então a gente apaga aqueles 10 e põe mais esses 10, certo? Joinha! Então vamos lá. Cadê aqui? Cadê o Cláudio? Cláudio Fioramonte. Eu vou dar uma olhada nas perguntas assim, tá, gente? Depois eu prometo que eu vou ler todas as perguntas direitinho. Ficam gravadas aqui, né, Sil? Eu sempre esqueço dessa parte. Ótimo, então teve um joinha que subiu aqui, estou concordando. Então nós vamos lá, vamos lá. Aqui o Cláudio está dizendo assim, minha primeira vez aqui. Minha primeira vez aqui. Tem uma doença degenerativa que não é a ela. Tem o apoio de um psicólogo e me ajuda muito. Olha o Cláudio Fioramonte, chegou aqui, deu o palpite dele, e olha que bacana. Ele reconhecendo o trabalho, né, do psicólogo é muito importante, porque ajuda sim. Nossa, eu já fiz tanta psicoterapia com tantos psicoterapeutas em momentos diferentes da minha vida, e todos esses processos psicoterapêuticos sempre foram muito enriquecedores. Eu convido vocês a buscarem o trabalho do psicólogo. Olha, gente, tem muita gente bacana aqui, viu? Puxa vida, as crianças, tem alguém falando de crianças aqui. A Rai de Silma. É a Rai, gente, olha a Rai. As crianças enchem o nosso dia de luz, amor e alegria. É verdade, é verdade. A Débora chegando. Ai, que bom. Eu esqueci de falar uma coisa importante para vocês. Algumas pessoas estavam com dificuldade para entrar, dizendo que talvez não fossem conseguir entrar. Por quê? Por causa da chuva, né? E que estava derrubando toda a internet aí de alguns lugares, né? Então, é muito bom estar com vocês aqui que conseguiram. Olha, o Luiz falou uma coisa tão bacana que o Luiz toma, eu concordo, viu, Luiz, plenamente. Ele fala assim, ó, gente, e é impossível descrever a sensação de perceber nossos pacientes se reinventando. É verdade. Nossa, é verdade. Arthur, vamos lá, Arthur. O Arthur faz assim. O Arthur é uma pessoa muito querida também, né? Vocês sabem que ele é da Portuguesa. Eu nem vou falar nada da Portuguesa porque eu sou péssima de futebol, de entender futebol, não entendo, nem compreendo. Mas eu sei que o Arthur, ele é, assim, impressionante como ele é fiel à Portuguesa. Vânia, fala do olhar do paciente em relação à psicologia. Olha, a sua colocação, Arthur, me remeteu a dois momentos, né? O olhar, né? Do paciente e como o paciente vê a psicologia. O paciente, normalmente, ele se sente muito bem, muito acolhido. Por quê? Vocês sabem melhor do que eu, que conforme ela vai evoluindo, a pessoa para de, muitas vezes, de ser vista, gente, vamos falar o português claro, né? De ser olhada. Às vezes, o nosso olhar atravessa a pessoa, porque nós estamos tão preocupados com outra coisa, né? Com cuidado, e olha, não é outra coisa, não, com cuidado à pessoa, nós estamos preocupados na alimentação adequada, que dá trabalho, nós estamos preocupados com a medicação, tem horário, nós estamos preocupados com o banho, com a fisioterapia, com a fono. Então, há um cuidado, né? Há um cuidado muito grande. Mas, às vezes, chegar para a pessoa com ela, isso eu falo para os cuidadores, para os familiares, para os profissionais, e sem infantilização, sabe? Mas, assim, olhar nos olhos da pessoa, permitir e enxergar a pessoa olhando para você e perguntar como que ela está se sentindo, por exemplo, né?
nós vamos nos surpreender ao ouvirmos o que ela tem para nos dizer, da forma que ela pode nos dizer. Nós vamos nos surpreender, porque às vezes o cuidado é tão grande, mas é um cuidado com o corpo, mas não é um cuidado com o amor, com o toque. Veja, está tudo implícito. O toque, o amor, o carinho, está implícito. Não sei se eu estou me fazendo entender, talvez não esteja sendo bem clara. Mas assim, a gente cuida de toda a parte que precisa ser cuidada, que é o bem-estar da pessoa que está doente. Mas nós esquecemos, muitas vezes, de pegar na mão dela e ficar com ela, observando, por exemplo, o sabiá laranjeira, escutando o que ele está cantando. Sabe coisas assim do dia a dia? Me lembra muito o José Sebastião Moura, falecido também, uma pessoa encantadora. Eu gosto tanto de lembrar disso, que eu acho tão lindo. Ele falava sempre que ele ia, a gente conversando assim, chegava um momento, ele falava assim, olha, eu tenho que trabalhar agora. Moura, você vai fazer o quê? Eu vou trabalhar. Ah, tá. Como que é o seu trabalho, Moura? Conta pra gente saber, né? Bom, eu trabalho no escritório de portas abertas. Gente, vocês sabem o que o Moura fazia? Em determinado momento do dia, ele saía da casa dele, né? Ia para o portão, abria o portão, ficava na calçada. E as pessoas passavam, algumas paravam, cumprimentavam, outras paravam, conversavam com ele. E o que acontecia? As pessoas perguntavam, pediam conselhos a ele. E ele dava os conselhos que ele achava os conselhos adequados para aquela pessoa. Sabe, olha que coisa linda que ele fazia. Com certeza, as pessoas que passavam por ali e paravam para conversar com ele, saíam muito bem, saíam felizes, né? Então, isso ainda dentro do olhar, viu, Arthur? Nós precisamos nos olhar, na verdade. Não é só olhar o paciente, cuidando dele, tecnicamente falando. Nós precisamos nos olhar. Nós precisamos olhar os cuidadores. Os cuidadores também precisam olhar o paciente além do olhar do cuidado. Olhar como pessoa, e não como uma criança que não escuta direito, não. Como um ser humano, mas olhar. E os profissionais também de todas as áreas, né? Também precisam ser olhados e também olhar. É como o abraço, né? Nós precisamos abraçar e ser abraçados. Quando não podemos abraçar, nós recebemos o abraço e o nosso corpo abraça, mesmo sem o movimento. O nosso corpo abraça o outro corpo. Nós precisamos nos olhar, nós precisamos nos amar. Nós precisamos falar para quem está do nosso lado, eu te amo, eu gosto de viver com você, eu gosto de cuidar de você, né? E não vamos esquecer que cuidador sofre pra caramba, cuidador sofre muito, né? E não é porque ele está cuidando e só cuidando tecnicamente, né? Os familiares e os cuidadores também, que eles não amam e também não precisam ouvir que são amados. E também nós, o paciente, e a pessoa com ela, precisa também ter paciência com os cuidadores, gente. Vamos, né? Vamos lá, vamos combinar que não é um lado só. Não dá para ser um lado só. Porque se o meu cuidador não estiver bem, ele não vai cuidar bem de mim. O que eu posso fazer para o meu cuidador ficar bem? Será que eu posso fazer alguma coisa? Posso dizer para ele, eu te amo, por exemplo? Né? Claro que vai depender da relação, do tipo de relação, né? Já falei mais do que devia, gente. Olha, gente, nós vamos ter que parar, hein? Cadê aqui? A Vera falou assim... A Vera falou para o Marcelo, não, ouviu mais de uma vez, né? Não há necessidade de psicólogo, pois o paciente não consegue interagir. A Vera colocou assim, muito triste isso. Gente, é horrível isso, pelo amor de Deus, porque não é verdade. Eu já ouvi muito... Gente, olha, os psicólogos, por favor, não façam isso, não façam isso. A gente pode não saber
trabalhar com determinada pessoa, isso é humano. Eu posso não saber, eu posso não querer. Ó, gente, não dá, não. As pessoas que têm essa doença, eu não consigo trabalhar. É humano isso. Agora, nós não podemos dizer que não posso, nós psicólogos, atender tal pessoa porque ela não pode interagir, ela não consegue interagir ou ela não consegue falar. A questão da comunicação é nossa. Nós vamos buscar um meio de facilitar a comunicação daquela pessoa. Primeiro que a comunicação precisa acontecer. Nós não podemos adivinhar. Nem quem está cuidando pode adivinhar ou deve, né? Então, pera um pouquinho. Sempre o psicólogo pode, sim, fazer algo. Porque ele vai trabalhar com a saúde que existe na pessoa. Porque ela não é só a doença. Né? Obrigada, viu, Vera, pela sua colocação. Isso é muito comum, sim, às vezes a gente esquece de falar. É comum e é triste, é verdade. Gente, eu vou dar uma pulada aqui. O Toby, não é fácil acompanhar pelo Toby, o Luiz está falando, é verdade. O Luiz, acho que o Luiz é psicólogo, acho que o Luiz é meu colega de trabalho. É verdade. A sessão de psicologia ou a sessão de psicoterapia, tecnicamente, ela precisa durar 50 minutos. Se for uma sessão grupal, ela tem 1h30, 2 horas de duração, uma sessão familiar, enfim. Às vezes não tem isso, né? Para atender uma pessoa com ela, às vezes não tem isso. Ela pode durar 50 minutos, 60, 70, 80, entendeu? Não dá para definir um tempo. Eu não trabalho com um tempo definido assim, né? Não trabalho porque não dá, porque às vezes a pessoa, como o Luiz falou, Luiz, você é da época do Toby, você está mais moderninho. Eu sou da época da tabela visual. Então era letra por letra, que a palavra era construída, depois a frase, depois o parágrafo. Às vezes eu ficava uma sessão inteira e o parágrafo tinha três linhas, gente, é verdade, por uma série de questões, né, por uma série de dificuldades. Então, o Toby realmente facilitou muito a vida, muito. Voltando a falar na leitura de livros, o Adilson colocou uma coisa maravilhosa aqui, muito legal. Adilson, obrigada. Tem o audiobook. Isso, gente, olha, que coisa melhor que isso. Bota os audiobooks, escuta, né? É um universo pleno de vida que você vai estar adentrando. A Mônica está dizendo assim, o respeito ao paciente é o mais importante. É verdade, é verdade. Gente, vamos ver aqui. Em 15 anos da doença, junto com meu irmão, sempre o respeitei. E sei que isso foi e é muito importante. O respeito, a dignidade, o abraço, o amor, né? Recíproco, né? Claro que o irmão da Mônica não pode fazer como ela, porque o irmão da Mônica não pode ir e vir. A Mônica não perdeu essa possibilidade de ir e vir. Então, nós vamos, esse respeito, essa atenção, esse amor, claro, né? Está muito ligado a essa questão. O que será que o irmão da Mônica pode fazer? O irmão da Mônica é o Fari. Agora eu esqueci se é Marcelo, acho que é Marcelo também, né? Marcelo Salgado. Mas é o Fari, né? Ele não pode fazer uma série de coisas, ele pode fazer outras. Então, essas outras nós vamos, sim, ajudá-lo a realizar no que for necessário, né? Vamos ver aqui, gente, vamos ver aqui. O José Orlando está fazendo uma pergunta. Gente, quem eu não... Olha, prometendo de novo, tá? Vocês podem puxar minhas orelhas. Quem eu não responder aqui, eu vou responder depois. A turma da Procura vai me ajudar, tá? Pegar as perguntas e tudo. Já pus todo mundo no rolo, né? Olha o José Orlando fazendo uma pergunta aqui. Como a psicóloga deve fazer a abordagem com a família de tal forma a filtrar informações que não somam para a qualidade de vida do paciente? Ai, José Orlando, que bom que você está aqui. Mas, olha, faz parte do trabalho do psicólogo. Ele tem que saber o que ele pode falar e o que ele não pode, né?
Porque, veja, muitas vezes o paciente pode estar com um TOB ou antigamente, como era, e algumas pessoas usam, graças a Deus tem essa forma mais doméstica de manter a comunicação, que é a tabela visual, que funciona muito bem, né? Funciona. E muitas vezes, o que acontece? A pessoa falou algo que foi só para psicólogo, não é para falar para a família. Então, isso o psicólogo precisa saber o que ele filtra ou não, porque tem segredos ali, gente. Que família que não tem segredo, me conta? Que pessoa que não tem segredo, os seus segredos? Que ótimo que nós temos segredos, né? A vida é um livro aberto até a página 2, espera aí, né? Então, o psicólogo, esse a questão do sigilo, da ética, ele tem que saber como fazer. Então, não dá, assim, falou com você uma coisa e depois vai lá e conta para a família. Não, não, não. Né? O psicólogo tem que discernir esse ponto e conversar, inclusive, com a pessoa que ele está atendendo. Olha, isso é muito grave, eu vou precisar falar com a sua família. De repente é um ponto muito grave. E às vezes não é um segredo. Então, peraí, não vai falar com a família coisa nenhuma, gente. É assim, né? O psicólogo, ele trabalha com o sigilo profissional. Não vamos esquecer disso. Quem mais aqui? Vamos ver. Ó a Silvia falando das filosofias dos filósofos da Grécia Antiga. Gente, leiam mesmo. A Silvia tem razão. Leiam filosofia, Platão, Aristóteles, Sócrates. Tem tanta gente tão importante e que mostra um mundo, um universo tão rico. Nossa! O Luiz está pedindo indicação de leituras, né? Ô, gente, eu posso fazer isso. Eu vou fazer isso por escrito, eu acho melhor. Tá bom, Luiz? A Dilma Moura está falando, meu filho tem resistência ao trabalho do psicólogo. Muitas pessoas têm resistência, Dilma. E também, às vezes, não é, a pessoa não quer. Então, nós também precisamos respeitar esse desejo, essa resistência, e, às vezes, o trabalho pode ser feito com a família. O paciente não quer, vamos respeitar isso. Mas, se a família estiver aberta, ótimo, porque ela vai aprender muita coisa que virá, retornará para o paciente, né? Olha, minha querida Ana Lúcia Chiappetta, que linda. Saudade, minha amiga, viu? Olha, minha velha amiga, gente, sem falar nas faixas etárias aqui. A Luzia Vilela de Souza. Gente, tem muita gente bacana aqui. Vamos ver aqui mais perguntas. Eu tenho tempo ainda ou não? Eu sei que quem decide sou eu, tá? Ó, pergunta boba. Mas tenho tempo? Gente, nós temos tempo para a vida, para viver, sempre. Sempre. E isso quem vai decidir é a gente. Mas eu já vou terminar a live. Peraí, só mais um pouquinho. A Neide França, a Neide também é uma pessoa muito envolvida, que luta bastante pela causa das pessoas com ela, né? A psicóloga deveria orientar todos que o mais importante ali é o paciente, pois vejo todos terem suas vontades e não se lembram que o mais importante é o paciente. Gente, então, é uma questão de discernir mesmo a realidade, né? É aquilo que eu falei do Fari, né? Quer dizer, do Fari e da Mônica Farinelli. A Mônica vai e volta para onde ela quiser. O Fari não, o Fari está lá, ele não pode ir. A doença o impediu de ir. Ir com as pernas dele para ele não pode, então vamos respeitar, né? Tem coisas que ele não pode fazer mesmo. Ele até amaria fazer, mas não pode. Da mesma forma, é isso que a Neide está falando, né? É importante prestar atenção no que está nos dizendo o paciente, né? Ou meu irmão, ou meu pai, o que ele está querendo dizer? O que ele está dizendo? Então é isso, gente. Vamos parar por hoje? Eu ainda tenho tanta coisa para falar. Tem tanta coisa, mas assim não dá. Gente, vamos fazendo isso aos poucos, porque eu também não quero, enfim, né? Prolongar mais, porque já vamos entrar aqui em uma hora já. Mas assim, tem uma coisa, veja, uma coisa importante, só para a gente fechar do trabalho do psicólogo. Cada etapa de evolução da doença, por exemplo, colocar a gastro,
É um tormento na vida, porque é algo novo, diferente. Olha, presta atenção. Nós nos alimentamos por onde? Pela boca, desde bebê. E, de repente, não vou me alimentar pela boca, vou me alimentar pela gastro. Isso é um passo enorme. Psiquicamente falando, isso é uma monstruosidade. Então, o psicólogo entra aí. Precisa fazer a tráqueo, tá, mas eu não quero fazer. Tudo bem, eu, como psicóloga, respeito demais quando o paciente fala eu não quero. Tem um motivo dele, tem os motivos dele, para falar que não quer fazer a tráqueo. Mas é uma fase, é uma etapa da doença muito difícil. Então, nós precisamos entender, compreender por que a pessoa não quer fazer. Às vezes ela está com medo, às vezes ela desconhece o que é, que processo que é esse, né? E sem falar que a vida toda a pessoa respirou pelo nariz. Entende, gente? É uma mudança muito grande que a doença provoca. Não é simples assim, não. Você tem que fazer a tráqueo porque você vai conseguir respirar melhor. É verdade. Mas olha, vamos olhar lá. A pessoa sempre respirou do jeito que ela respirou, pelo nariz. E agora ela vai ter que... É um passo grande. Então, cada etapa é importante que o psicólogo esteja para compreender o que está acontecendo e ajudar aquela pessoa a compreender também essa fase que ela está vivendo ou essa etapa que ela vai entrar, né? Sem querer catequizar ninguém, as pessoas têm o direito a fazer aquilo que elas acham adequado para a própria vida e lutar por isso, né? Mas a pessoa, o paciente precisa saber o que é, como é, né? Se vai ajudar, se não vai, se vai fazer bem, não vai, se vai poder comer via oral, se fizer a gastro ou não, tem possibilidade, não tem, enfim, isso precisa ser explicado, só que tem todo o componente psicológico que vai ser trabalhado também junto com aquela pessoa para que ela consiga passar por essa etapa, né? Vamos parar por hoje, então? A Débora pergunta assim, só a última, gente, juro por Deus. Podemos parar um pouco a terapia, visto que a nossa ela é para a vida toda? Gente, sempre. Assim como sempre pode começar a retomar, né? Claro que o que é ruim é a pessoa inicia e já para, inicia e para. Não. Faça um processo, permita-se passar por isto, por este processo, e claro que pode parar. E aí, mais para frente, descobriu, puxa, não estou legal, não estou bem, o médico está dizendo que eu tenho que fazer a tráqueo, eu não quero. Procura psicoterapia. Resolveu esse conflito, você está bem com você, vai tocar a vida, né? Aliás, quanto menos tratamento tiver que fazer, melhor, não é verdade? Porque sobra mais tempo para ler filosofia, para assistir filme, para conversar, para pegar o neto, receber o abraço do neto, né? Então, assim, cuidem-se, cuidem-se. E claro que pode parar, não tem que fazer o resto da vida, né? A gente para assim. Então, vamos parar por hoje. Por falar em parar de fazer a psicoterapia, vamos parar por hoje. E as dúvidas que ficaram, terei o maior prazer em responder. O pessoal da Procura vai me ajudar também a me lembrar disto, né? E, nossa, foi muito bom estar com vocês. Precisamos repetir mais vezes e eu prefiro ainda pessoalmente, tá? Para dar um abraço em todo mundo. Mas, assim, online já é alguma coisa. E é algo que nos faz bem porque nós estamos juntos, lutando por um mesmo ideal, né? Então, um super beijo para vocês, um super beijo. E vamos acompanhar as novas lives que estão chegando por aí, né? Vamos participar dos eventos e vamos conhecer a ela. O que é a ela? Né? É importante que todos saibam o que é, como evolui, né? É importante conhecer, trocar ideias, conversar com outras pessoas que vivenciam as mesmas coisas, e com os profissionais, e com os amigos, enfim. Gente, não se isolem, mantenham contato com as pessoas, sempre. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima live. Beijo grande a todos.